Graça e paz a vós todos abençoados. Hoje, dia 12 de dezembro, 20 horas e 30 minutos, eu estou aqui para gravar mais uma pérola da graça de Deus, do Evangelho pregado e ensinado por Paulo o apóstolo, nos trazendo boas notícias, boas novas, porque este evangelho é um evangelho diferenciado. Esse evangelho é o evangelho que nos traz paz, alegria, comunhão, que nos torna generoso, longânimo, paciente, benigno para com o próximo. Esse evangelho que descortina o véu que outrora tínhamos sobre o nosso rosto. Este evangelho que faz com que nós entendamos qual é a perfeita, boa e agradável vontade de Deus, que nos faz reinar e triunfar em vida. Este evangelho que nos faz crescer na graça e no conhecimento, que nos faz reconhecer um único Deus, soberano, Pai de todos, que reina sobre tudo e todos, o Pai dos Espíritos. Quanto mais devemos obediência ao Pai dos Espíritos para que nós possamos viver. Então esse evangelho de boas novas, de boas notícias, nos fez enxergar todas essas coisas. Nos tirou as escamas dos nossos olhos. Hoje somos espirituais, não mais carnais, alimentado com alimento sólido. E eu quero falar sobre o tema: a hora vem em que nem neste monte, nem no templo adorareis o Pai. Livro histórico de João, capítulo 4, versículos 20 e 21. Nossos pais adoraram neste monte. É por causa disso que muitos hoje vão para os montes orar. Eles entendem que lá Deus está, que lá se deve buscar Deus. Eles entendem que lá no monte é um lugar santo. Agora, recentemente, aqui na mata de Tinguá, um pastor foi morto e o outro foi despedaçado, segundo a internet, por uma onça. Outros têm sido assaltados. Mulheres têm sido violentadas, porque os religiosos fanáticos, eles ainda frequentam os montes. E ela prossegue dizendo: mas vós, os judeus, dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Ela estava falando aqui do templo de Jerusalém. Templo este que foi derribado, quando o próprio Nazareno disse que não ficaria pedra sobre pedra que não fosse derribada. E esse templo foi destruído, como nós bem sabemos, como nós bem entendemos. Então, Jesus de Nazaré respondeu a esta mulher que nem no monte, nem em Jerusalém, porque vem a hora em que os verdadeiros adoradores
adorarão o Pai em espírito e em verdade. Querido, nos dias do Cristo Nazareno, já havia uma evidência muito grande de um número de religiosos. Aliás, os religiosos foram os mais problemáticos para o Cristo Nazareno. Jesus os confrontou, porque não retratava a teoria com a prática em que eles viviam. Eles faziam tudo completamente diferente do que se deveria fazer. Foram chamados de hipócritas, muitas das vezes, pelo Cristo Nazareno. A obra salvífica era para os religiosos judeus, a fim de que eles recebessem a adoção de filho, pois assim foi para que o Messias veio. Eu vim buscar e salvar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Eu vim para cumprir a lei. E então, aqui no capítulo 4, essa mulher samaritana, quando ela encontra com Cristo Nazareno, essa mulher era uma religiosa. Então, quando ela encontra com Cristo e ela crê no que ele lhe disse, rios de água viva começam a jorrar, começam a fluir no interior daquela mulher. E aí então ela diz para o Cristo Nazareno: Mestre, os nossos pais, eles dizem que tem que se adorar nos montes e também no templo em Jerusalém. Como eu devo proceder? Como eu devo fazer? Porque os religiosos, eles são assim. Eles querem praticar obras, eles querem cumprir ritos, praticar liturgias, seguir preceitos e rudimentos. Então ela ficou preocupada. Mas o Cristo Nazareno disse para aquela mulher que horas viriam, que dias viriam, em que o Pai, que é Espírito, ele deve ser adorado em espírito e em verdade. Porque assim é que os verdadeiros adoradores adoram o Pai. Então, como religiosa que aquela mulher era, a sua preocupação era agora saber aonde devia se adorar. Se era em Jerusalém, no templo ou nos montes, como muitos dos religiosos faziam naquela época. E ela sabia que os religiosos oravam no monte, oravam no templo em Jerusalém. Daí que ela ficou preocupada aonde devia se adorar. Porque os religiosos, eles querem adorar aquilo que eles veem. Eles se pegam ao espaço físico. Isso tem grande valia e importância para os religiosos. O altar, o púlpito, o templo que eles dizem que é santo, porque eles chamam de casa de Deus e diz que Deus santificou aquele lugar. É assim que os religiosos veem esses lugares que eles chamam de igreja, que na verdade são templos onde o Altíssimo não habita, porque são templos feitos pelas mãos dos homens. E o Cristo que ressuscitou de dentre os mortos, o Cristo ressuscitado, ele fez de cada um de nós o seu tabernáculo, a sua casa, a sua morada, o templo da sua habitação. Ele habita no nosso espírito. Nós temos comunhão com ele e ele conosco. Nós hoje entendemos e compreendemos isso, porque temos a mente ativada, recebemos
do Espírito a revelação desse tão importante mistério que estava oculto, mas que agora nos foi revelado. Então nós não precisamos de templo, de lugares físicos, porque vivemos em completa adoração 24 horas por dia com o Pai dos Espíritos. Então, queridos, nos templos católicos romanos, é assim também que os religiosos fazem. Lá tem terços, tem cruz, com a imagem do Cristo crucificado. Lá tem castiçais, imagens e velas. E sem essas coisas para eles, não tem adoração. Eu não sei se você já entrou num templo católico. O comportamento do religioso católico apostólico romano, a tranquilidade, a reverência que eles têm quando pisam na entrada do templo. São imagens para tudo quanto é lado, castiçais, velas acesas. E então eles ali se prostram diante daquelas imagens, daqueles ídolos que ali estão, pensando que estão adorando a Deus. Mas nos templos evangélicos também não tem muita diferença. Lá não tem sim imagens de escultura. Mas lá dentro dos templos evangélicos se pratica também ritos, liturgias, cerimoniais. Tem normas, regulamentos, preceitos dos homens. Durante essas reuniões que eles chamam de culto, de adoração a Deus. E ali eles trabalham as emoções das pessoas, ou a emoção da pessoa. Os sentimentos das pessoas. Trabalham dentro dos problemas e das necessidades de cada um daqueles que ali estão. Porque eles estão conscientizados de que aquele lugar é a casa de Deus. Que Deus ali se faz presente. Que ali é lugar de se adorar, de se buscar a Deus. Essa a consciência que cada um dos que frequenta esses lugares tem. Precisam de materialização para que se possa adorar. Mas os evangélicos religiosos, para adorar, seguem a tradição, são tradicionalistas. E eles dizem, não há como se adorar fora do templo. A primeira pergunta que eles fazem quando nos encontram, você está na igreja? Sair da igreja é uma preocupação muito grande para os religiosos. Você tem que estar relacionado no hall de membro de uma denominação evangélica. Se você quer ser salvo, se você quer ir para o céu, se você quer ter a sua salvação. Porque tem procedimentos para que isso possa acontecer. Primeiro é aceitar Jesus como Salvador. Depois, passar pela água do batismo. E uma vez agora, tornando-se membro, todos os meses, você tem que participar, da ceia do Senhor. E você fazendo estas coisas e mais os ritos, e praticando as liturgias, você está inserido dentro do contexto da salvação dita e ensinada pelos líderes religiosos. Então, ir ao templo, fazer estas coisas é mais sagrado para eles. Praticar os rituais nas reuniões, que são práticas consagradas por tradições, costumes ou normas
que devem ser observadas por todos que fazem parte desse contexto religioso. Tem liturgia que compreende uma celebração religiosa pré-definida de acordo com as tradições de uma religião com compilação de rituais e cerimoniais. Vocês que frequentam esses lugares, vocês sabem tudo quanto vai acontecer durante o período das reuniões. Porque já são pré-definidos pelo líder maior, por aquele que se auto-intitula pastor, e tem uma nomenclatura e se diz ser chamado e vocacionado e ter recebido de Deus uma autoridade para que possa exercer essa autoridade sobre os membros desses lugares. Mas o Nazareno, ele disse àquela mulher religiosa: a hora vem, mulher, em que nem neste monte, nem no templo em Jerusalém adorareis o Pai. Mas vem a hora que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Pois o Pai procura os tais que assim o adorem. Essa é a diferença do Evangelho do Cristo ressuscitado. A diferença do Evangelho da graça de Deus. Nós adoramos o Pai em espírito e em verdade. O nosso culto, ele é racional. Não seguimos tradições, nem costumes alguns, imposto ou determinado por quem quer que seja. Os verdadeiros adoradores é assim que adoram o Pai. Sabe por quê? Porque Deus é espírito. Em Abacuque, em Hebreus capítulo 12, versículo 9, o que é que diz lá? Quanto mais devemos toda a obediência ao Pai dos Espíritos, para então o que? Vivermos. É assim que nós vivemos, reinando e triunfando em vida. O Cristo Nazareno, que era judeu e humano, ele morreu e ressuscitou no terceiro dia em espírito. E agora não mais no templo, não mais no monte, mas ele fez em cada um de nós o templo da sua habitação, da sua morada. A igreja, ela não é física, como um organismo vivo. A igreja não é física, mas ela é um organismo vivo para o louvor da sua glória. Aquilo ali é denominação. Aquilo ali é um templo religioso. Cada um com uma nomenclatura. Como se fosse uma organização aonde pessoas se reúnem. Só que nesses lugares eles chamam de casa de Deus, de templo da habitação de Deus. E nós não podemos concordar com isso, porque isso não é uma verdade. Eles têm seus interesses, suas conveniências de colocar essas coisas nas mentes das pessoas, porque isto lhe traduz para que os seus líderes eles possam gozar de regalias. De se posicionar como os tais em posição superior, trazendo os demais subalterno a eles. E assim eles vivem em completa mordomias, viajando
comendo nos melhores restaurantes, morando nos melhores lugares, usufruindo dos esforços físicos do trabalho de cada um daqueles que são membros desses lugares. Querido, fica aí esta palavra para a nossa reflexão. Deus é Espírito. Ele é Pai dos Espíritos. E como Pai dos Espíritos que é, nós o adoramos em espírito e em verdade. Não é mais no templo, não é mais nos montes. O templo de Jerusalém foi destruído. O apóstolo da graça de Deus não mandou que se construísse o templo e não recomendou isso a ninguém. São coisas criadas e inventadas pelos homens que têm seus interesses. A maioria dos líderes dessas principais organizações religiosas, a gente sabe como eles começaram. Pelo menos eu sei o início de cada um deles. E aonde eles chegaram. E a finalidade é uma só. Muda-se a placa. Muda-se talvez a metodologia de conduzir as reuniões nesses lugares, mas o alvo, o objetivo é sempre o mesmo. É de arrecadar, é de se enriquecer, prometendo às pessoas desesperadas que estão indo em busca de curas, de melhoras de vida, de uma situação financeira melhor. Porque, infelizmente, as pessoas são carnais. E os carnais, eles estão sempre voltados para as coisas deste mundo, para as coisas materiais. Eles não se deixam ser guiados pelo Espírito de Deus que habita no Espírito dele. E ele, como filho, tem que ser guiado e dirigido pelo Espírito Santo. E o Pai cuida dos seus filhos. Não devemos estar inquietos com o dia de amanhã, porque o Pai cuida de cada um dos seus filhos. Oh, seria bom se todos tivessem a mente ativada. Seria bom se recebesse a revelação dada pelo Espírito Santo. Os dias dessas pessoas seriam muito mais ou muito melhor do que é. Sabe por quê? Porque quando entende a revelação do Evangelho da graça de Deus, as pessoas passam a andar por fé, não por vista. Ela toma posse de tudo quanto ele já fez. Somos curados, somos guardados, somos protegidos. Não seremos, mas nós somos. E vivemos debaixo da proteção do Altíssimo. Deus é Espírito. E os verdadeiros adoradores adoram o Pai em Espírito e em verdade. Beijo no seu coração, um forte abraço. Nós da graça de Deus amamos vocês.